Loki comeu a Ryu no Mi, modelo mítica Nidhogg, um dragão negro como a noite que cospe trovões, cujo poder total depende diretamente do tamanho original do usuário. Um humano consegue usar, um gigante consegue extrair ainda mais, mas um gigante ancestral pode liberar o verdadeiro potencial dessa Akuma no Mi. Agora, pra pensar, e se o Zunesha tivesse comido essa fruta? Será que ele cobriria o mundo inteiro? E se Onigashima for, na verdade, o crânio do antigo usuário dessa fruta, o chamado Deus da Guerra? Mas calma, a gente já volta nisso. O ponto é, Rock sabia de tudo isso, e é exatamente por isso que ele queria que Harold comesse essa fruta. Mas pra mim, o mais interessante é outra coisa. Como Rock sabia do poder e da localização dessa Akuma no Mi, enquanto Imo não sabia, o Imo só descobriu isso agora. E o mais curioso ainda é que essa Akuma no Mi do Nidhogg está justamente no país onde as lendas do Nidhogg surgiram, e de onde veio o antigo usuário. Isso é algo que ninguém esperava. Pra quem não conhece, na mitologia nórdica, Nidhogg é o dragão que vive nas raízes da árvore do mundo, corroendo lentamente a base da própria existência. Ele simboliza decadência, destruição e o começo do fim. Então a pergunta é, qual é a árvore do mundo dentro dessa história? Pode até ser literalmente a Yggdrasil em Elbaf, mas eu acho que no caso do Loki, isso vai muito além de uma árvore física. Na minha visão, isso representa a Redline, toda da estrutura do mundo criada e sustentada pelo governo mundial. E se o Nidhogg representa algo que destrói a base do mundo, então faz todo sentido o Loki ter um papel direto na destruição da Redline, ao lado do Luffy. Mas talvez isso não aconteça de forma simples. Como várias teorias já apontam, incluindo aquele mural antigo, a Redline pode, na verdade, ser a grande serpente que vimos naquele painel. E como a Charlie previu lá na Ilha dos Homens-Peixe, o Luffy pode destruir essa forma física, e isso pode acabar despertando o próprio dragão. E na guerra final, o Loki pode acabar enfrentando essa serpente gigante. Pelo menos por enquanto, tanto na mitologia quanto na narrativa, isso faz muito sentido. Nesse capítulo, a gente também viu um novo ataque do Luffy, Dawn Thor Rifle. E até o nome disso é carregado de significado. Dawn sempre representou o futuro, o nascimento de uma nova era. Já a Thor conecta diretamente com Elbaf, com Loki e com o próprio trovão. E não por acaso, o Loki também usa ataques baseados em trovões. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como o Luffy desenvolve suas técnicas. O Gear 4, por exemplo, veio da inspiração nos animais que ele enfrentou durante o time skip, e agora, esse novo ataque claramente foi inspirado no Loki e em Elbaf. E isso mostra, mais uma vez, uma das maiores qualidades do Luffy. Ele aprende no caminho, se adapta e transforma tudo que vive em poder bruto. Isso não é teoria, nem exagero, é um fato. A gente está presenciando o começo do fim. Na mitologia nórdica, o Ragnarok é a batalha final, onde deuses e monstros colidem, o mundo é destruído e depois renasce. E quando você olha esse capítulo por esse lado, Elbaf começa a aparecer o início do Ragnarok de One Piece. A gente tem um deus do sol no Luffy, um dragão do trovão no Loki, gigantes ancestrais, armas lendárias como Ragnar e até espíritos presos em objetos. E observando tudo isso, do topo do mundo está o Imu. E então temos o Ragnar, o martelo guardião que interfere se alguém tenta comer a fruta. Uma arma protegendo uma Akuma no Mi é algo extremamente estranho. E sinceramente, eu acredito que o Oda ainda vai revelar um significado muito mais profundo por trás disso. E tem mais. O espírito de Ratatoskr vivendo dentro do martelo adiciona ainda mais simbolismo. Na mitologia nórdica, Ratatoskr é quem carrega mensagens pela Yggdrasil, viajando entre a águia no topo e o Nidhogg nas raízes. E em One Piece, esse espírito está preso dentro de uma arma diretamente conectada à Akuma no Mi do Nidhogg. Mas aí vem a pergunta, onde está a águia e se a gente já tiver visto ela e ela estiver ligada à arma do Shanks? Em Elbaf, o Oda mostrou o Loki e o Ragnar. Também vimos o Shamrock, com sua espada Cerberus, mas nunca foi explicado claramente se os poderes dessa espada vêm de uma Akuma no Mi, e se não vierem. E se os irmãos Figarland tiverem espadas semelhantes, e essas armas também tiverem espíritos dentro delas, assim como o Ragnar tem o esquilo, mas por que uma águia? Primeiro, a espada do Shanks se chama Griffin. Segundo, a gente já viu um ataque em forma de águia durante a luta dele contra o Kid, e isso pode ter sido uma dica bem sutil. Esse é um tema que merece um vídeo só pra ele, porque tem muito mais coisa escondida aqui. Mas agora voltando pro Loki, o Loki sempre foi um personagem confuso, mas esse capítulo, principalmente quando analisado pelo Ragnarok, deixa o papel dele ainda mais incerto. Ele pode não ser um vilão, pode não ser um aliado, ele pode ser algo totalmente diferente. Uma força necessária. Na mitologia, o Ragnarok destrói o mundo, mas é dessa destruição que nasce um novo.
E se o dragão do Loki for exatamente isso, a força que destrói o velho mundo, para que o Dawn do Luffy possa trazer o novo? E isso nos leva de volta ao simbolismo dos relâmpagos branco e preto. O Luffy representa esperança, liberdade e risos. O Loki representa poder absoluto e escuridão, e os dois estão diretamente ligados a Elbaf. Ao mesmo tempo, pelas palavras do Jarul, existe uma grande chance da gente ver uma luta entre Loki e Luffy. O Jarul mencionou uma lenda sobre um deus da guerra. Segundo essa lenda, esse deus assumia a forma de um dragão gigante, acompanhado por um esquilo de gelo leal. E isso é um paralelo direto com o Loki. Mas não para por aí. A lenda também diz que esse deus da guerra entrou em conflito com o deus do sol. E no cenário atual, isso claramente aponta para o Luffy. Até agora, o mural de Elbaf e as falas do Jarul estão praticamente funcionando como spoilers. Tudo o que aconteceu no primeiro mundo, ou no segundo mundo, parece estar se repetindo agora. Esse tem sido o padrão. Então, seguindo essa lógica, se o deus do sol e o deus da guerra lutaram no passado, eles deveriam lutar de novo agora. Principalmente com tantos paralelos diretos entre passado e presente. Mas e se for exatamente aqui que o ciclo se quebra? E se, ao invés de lutarem, eles se tornarem aliados e juntos derrotarem o Imu? Isso impediria que o mural de Elbaf fosse apenas um spoiler da guerra final. E sinceramente, eu não acredito que o Oda entregaria o resultado final tão fácil assim. Agora, essa parece ser a explicação mais lógica. Mas ao mesmo tempo, eu não ficaria surpreso se Loki versus Luffy realmente acontecesse. Porque mesmo o Luffy parecendo gostar dele, o Loki é um personagem fechado, difícil, imprevisível, e não seria nada absurdo pensar que o deus da guerra esteja movido apenas por vingança. E não esquece de um detalhe importante. O Barba Negra é filho do herói do Loki. Existem vários paralelos entre esses dois personagens que eu já comentei em outros vídeos. E se o Loki decidir ajudar o Barba Negra, e juntos eles enfrentarem o Imu como forma de vingança pelo Herald, ao invés de se unir ao Luffy? Mas ainda tem outra possibilidade. O tal do... Se aquela teoria estiver certa, de que o Imu pode usar esse poder em personagens quando eles estão em sua terra natal. Então a única forma do Imu parar o Loki e Elbaf seria usando esse poder nele. Claro, isso não seria o resultado final. Em algum momento, seja pelos poderes da Akuma no Mi do Loki ou pelo próprio Luffy, esse controle seria quebrado. Mas antes disso, a gente pode acabar vendo um vislumbre de uma luta entre o Deus do Sol e o Deus da Guerra. E sendo bem sincero, eu quero muito ver isso, porque eu quero entender até onde vai o poder do Luffy agora. Porque derrotar um monstro colossal desse nível não é algo fácil de imaginar. E é exatamente por isso que eu questiono a ideia de que o Shanks derrotou o Loki diretamente. Na minha visão, eles não tiveram uma luta completa. Provavelmente o Shanks, ou até mesmo o Scopper Gaban, conseguiram parar o Loki de alguma forma e prender ele em uma árvore sem um confronto direto em larga escala. Mas se eles realmente lutaram, então só existe uma explicação possível. Isso pode estar ligado à espada do Shanks, a Griffin. Como eu falei antes, na mitologia nórdica, o Ratatoskr leva mensagens pela Yggdrasil, entre a águia no topo, e o Nidhogg nas raízes. Se a gente interpretar isso como opostos naturais, então a espada do Shanks pode ser um counter natural para a Akuma no Mi do Nidhogg. Mesmo assim, seria extremamente difícil explicar isso completamente dentro da história. Porque, sinceramente, eu não vejo como um humano comum, mesmo sendo um Yonkou, mesmo tendo um hack do Conquistador absurdo, conseguiria derrotar um dragão do tamanho de uma ilha. E não é só pelo tamanho. O Loki claramente tem um hack extremamente poderoso. E além disso, ele já demonstrou habilidades de gelo, trovão, e provavelmente ainda tem muito mais poderes que a gente nem viu. A interação entre Shanks e Loki foi totalmente off-screen. Mas eu realmente espero que o Oda mostre isso no futuro. Agora, antes de chegar na parte mais interessante do capítulo, vamos dar uma pausa na teoria e falar rapidamente do que realmente aconteceu. Primeiro, o Sanji salvou a Robin, e a gente descobriu que a Akuma no Mi do Summers é fraca contra altas temperaturas. Depois disso, o Zoro salvou as crianças e suas famílias. E aquela cena é muito boa, porque dá pra ver o quanto o Luffy fica orgulhoso da tripulação dele. Logo em seguida, o próprio Luffy derrota um dos Cavaleiros Sagrados. E lembra do que eu falei no começo? Que o Luffy aprende com tudo ao redor e transforma isso em poder? O golpe que ele usou contra o Summers pareceu familiar porque é praticamente o mesmo conceito que o Chopper usou lá em Drum, quando o Luffy conheceu ele. E sinceramente, esse detalhe ele é muito bom. Pra falar a verdade, no começo eu fiquei meio assim com o Gear 5 por causa do estilo mais cartunesco, mas quanto mais eu vejo, mais eu começo a curtir. Agora voltando pro trio monstro, nesse capítulo, mais uma vez, a gente viu que a Nami estava com uma espada e um escudo. E esse escudo lembra muito o escudo do Pearl lá no Baratie. E se a Nami já teve um escudo que podia pegar fogo? Isso faria um paralelo perfeito com aquela cena do Sanji derrotando o Pearl no Baratie. O Sanji, inclusive,
se encaixa perfeitamente como o escudo do Nika, enquanto o Zoro representa a da espada. E isso só deixa o Luffy ainda mais forte, no sentido simbólico. Diferente da Nami, o Luffy tem uma espada e um escudo ao lado dele. E além disso, ainda conta com os próprios punhos. Agora, eu quero falar rapidamente da capa desse capítulo. A gente vê o Sabo e a Koala brincando com vários koalas. Normalmente eu não analiso muito as capas, mas essa aqui é interessante por dois motivos. Primeiro, Sabo e Koala são provavelmente o casal mais óbvio de toda a história. E se o Sabo sobreviver até o final, o que eu realmente espero, essa capa pode ser interpretada como um pequeno vislumbre do futuro. Os dois juntos, com 4 pequenos koalas, que podem simbolizar 4 filhos. Mas o segundo detalhe é ainda mais interessante. O livro que o Sabo está lendo, ele está com o livro de Gênesis, o mesmo livro que o Ivankov mostrou para ele antes. E isso definitivamente não é aleatório. Foi graças a esse livro que o Ivankov descobriu o nome Neronaimu. E quem sabe quantos outros segredos históricos ainda estão escondidos nessas páginas, e que podem ser revelados no futuro. Agora, vamos falar de um detalhe que me chamou muita atenção. No final do capítulo, a gente vê o Imu irritado. Mas mais importante que isso, a gente também vê a Mary Joyce. E ela está completamente normal. Sem destruição, sem fogo, nada. E isso é estranho. Porque você deve lembrar que o Shamrock teve que sair de Elbaf com urgência justamente por causa da situação na Terra Sagrada. O Summers disse que tudo tinha saído do controle depois do Reverie e que ele precisava voltar imediatamente. Poucos capítulos depois, a gente descobre que a Mary Joyce estava cercada por um mar de chamas. E agora, simplesmente, tudo está normal de novo? O Shamrock resolveu tudo assim, tão rápido? Eu não acredito nisso. Para mim, a resposta para esse mistério é o tempo. E a possibilidade de que o tempo passa muito mais devagar em Elbaf. Lembra das palavras daquele homem misterioso, o Louis Arnaud, que apareceu no começo desse arco? Não fique aqui por muito tempo. Até o próprio Shanks já comentou, que perdeu a noção do tempo. O Gaban também acreditava que só tinham se passado alguns anos desde a morte do Roger. Mas o Shanks corrigiu ele, dizendo que já tinham passado 10 anos. Agora voltando para Mary Joyce, quando os Cavaleiros Sagrados chegaram em Elbaf, a situação lá já estava piorando. Logo depois, veio a notícia do grande incêndio, e agora tudo parece estar estável de novo. Pra gente, como leitor, tudo o que está acontecendo em Elbaf parece ter ocorrido em um único dia. Mas não faz sentido que tudo isso em Mary Joyce também tenha acontecido em apenas 24 horas. Outro detalhe importante foi quando o Imu reclamou que os Cavaleiros Sagrados estavam demorando demais. Mesmo que pra gente eles tivessem chegado há poucas horas. Pra mim, isso nem é mais teoria. Eu considero praticamente um fato. O tempo flui diferente em Elbaf, muito mais devagar, e isso explicaria perfeitamente o aviso do Louis Arnaud, para ninguém ficar lá por muito tempo. Mas aí vem a grande pergunta. Por quê? Por que o Oda colocaria algo assim na história? Na minha opinião, o final desse arco vai ser absurdo. Quando os Chapéus de Palha saírem de Elbaf, eles podem descobrir que vários acontecimentos gigantescos já aconteceram no mundo, enquanto para eles se passaram apenas alguns dias. Eu não sei se isso vai ajudar ou prejudicar eles, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente vai ver manchetes de jornal completamente insanas. E, sinceramente, esses capítulos mostrando a reação do mundo são alguns dos melhores de One Piece. Agora me diz, que tipo de mudanças você acha que vão acontecer no mundo depois de Elbaf? E é isso por hoje. Não esquece de deixar o like. E se quiser saber mais sobre o futuro do Loki, clica no próximo vídeo. Valeu por assistir e até a próxima.